Pensa só, há cerca de 10 mil anos, uma única prática começou a mudar radicalmente não só a vida humana, mas a própria face do planeta. Foi uma transformação que começou em silêncio, mas cujo eco a gente escuta até hoje. Pois é, a resposta não está numa grande guerra ou no império gigantesco. Acredite se quiser, tudo começou com o potencial que existia dentro de uma única e pequenina semente. Então, vamos mergulhar em como essa transformação incrível começou. E o mais legal é que ela não foi liderada por um rei ou um grande guerreiro, não. Ela nasceu de uma observação atenta do dia a dia. Imagina só a rotina de coletar frutas, raízes. Foi provavelmente nesse trabalho diário que as mulheres perceberam o ciclo da vida das plantas. A semente que caía no chão, com o tempo, gerava um broto novo. Essa sacada genial foi o ponto de partida para o plantio e a colheita. Foi o início de tudo. E onde é que essa revolução começou a brotar? Tudo indica que o ponto de partida foi lá na região do Crescente Fértil, no Oriente Médio. De lá, a prática foi se espalhando e cada povo adaptou a ideia, sabe? Cultivando seus próprios grãos base. O trigo no Oriente Médio, o arroz na Ásia e o milho aqui nas Américas. Claro, esse novo jeito de viver exigia um novo kit de ferramentas. A agricultura pedia instrumentos que fossem muito mais eficientes e, claro, duráveis. E é aí que a gente entra no período Neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Polida. A diferença aqui é gritante. A técnica de polir a pedra permitia criar ferramentas com lâminas bem mais afiadas, muito mais resistentes, que eram perfeitas para as novas tarefas do campo. E olha só como as ferramentas evoluíram. Não era mais só para caçar. Agora tinha enxada para preparar a terra, foice para colher, pilão para processar os grãos, machado para limpar o terreno. Cada uma delas era uma solução inteligente para um novo desafio que aparecia. Plantar e colher mudou tudo mesmo, inclusive o lugar e o jeito que as pessoas viviam. A necessidade de cuidar da plantação deu origem a um estilo de vida completamente diferente. E aí que surge um conceito que a gente conhece bem, o sedentarismo. Para garantir que aquela sementinha virasse comida, era preciso ficar por perto, cuidar, regar, proteger a lavoura. Isso significava dar adeus àquela vida de ficar se mudando o tempo todo. O contraste é uau, é gigante. A vida deixou de ser uma busca constante e incerta por comida para se tornar uma vida de produção e, mais importante, de armazenagem de alimento. As moradias ficaram fixas, nasceram as primeiras aldeias e a segurança alimentar aumentou de uma forma absurda. E olha, não foram só as plantas que foram domesticadas. Ficar em um lugar só também tornou possível criar animais. Os cães ajudavam na caça e na proteção, e outros animais forneciam uma fonte estável de leite, pele, carne, complementando perfeitamente a agricultura. Com casa fixa e comida mais garantida, o cenário estava pronto para a criação de uma estrutura social totalmente nova. A revolução não foi só no campo, ela aconteceu dentro da comunidade. Com uma alimentação melhor e mais estável, a população humana simplesmente explodiu. A gente está falando de um salto de cerca de 5 milhões para 90 milhões de pessoas. Foi um crescimento de 18 vezes. É algo impressionante na história da humanidade. E claro, as primeiras aldeias não surgiram em qualquer lugar. Eram fundadas em locais bem estratégicos, quase sempre perto de rios. O rio era a fonte da vida, né? Fornecia água para irrigar as plantações, para os animais beberem e para o consumo de todo mundo. Com tantas tarefas novas, o trabalho precisou ser mais organizado. E aí a gente começa a ver uma divisão que geralmente era baseada no gênero e na idade. As mulheres, por exemplo, ficavam mais ligadas à agricultura e ao preparo da comida, enquanto os homens focavam na caça e no cuidado com os rebanhos. E aqui acontece algo inédito na história. Pela primeira vez, nem todo mundo precisava se dedicar a produzir comida. Esse excedente de alimento permitiu que algumas pessoas se especializassem em outras habilidades. É daí que surgem os primeiros artesãos, fazendo tecidos, potes de cerâmica e muitos outros objetos. Mas o legado dessa revolução vai muito além da comida e das ferramentas. Ela moldou a nossa própria experiência humana, sabe? O jeito como sentimos, como pensamos e como nos relacionamos uns com os outros. O impacto dessa mudança foi fundo, chegou na nossa mente, nas nossas sociedades. Vamos pensar um pouquinho em como essa história toda se conecta com a gente, hoje em dia. Pensa na mudança emocional.
Viver em comunidade, ter comida garantida, isso trouxe um sentimento novo de segurança a longo prazo. Mas também gerou novas ansiedades, como a necessidade de proteger o território e a colheita. Essas emoções antigas de segurança e de incerteza ainda ecoam muito forte na gente. O ato de domesticar plantas e animais deu para a humanidade um senso de poder, de agência. Deixamos de estar totalmente à mercê da natureza para começar a moldá-la. E isso, com certeza, fortaleceu a autoestima coletiva, um sentimento de nós podemos, que é fundamental para qualquer progresso. Viver todo mundo junto, claro, exigiu novas regras de convivência. A necessidade de cooperar, de gerenciar os recursos e de defender o território acabou criando as primeiras noções de justiça, de direitos e de deveres. Foi naquelas primeiras aldeias que a ideia de responsabilidade pelo bem comum começou a tomar forma. Essa análise toda nos mostra o poder de uma única ideia. E aí fica a pergunta para a gente refletir. Quais são as sementes que nós estamos plantando hoje? Que inovações, que tecnologias, que mudanças sociais estão neste exato momento redesenhando o nosso futuro e que legado elas vão deixar para as próximas gerações?